Olá, bom dia. Nosso bate-papo de hoje é sobre a eleição 2018. Eu recebo aqui no estúdio o presidente estadual do PCdoB, Márcio Gerri, João Estudioco Cutrim. Márcio. Obrigado, bom dia, Márcio. Bem-vindo. João, vamos lá. Olá, Márcio, bom dia. Mais uma vez, obrigado, Márcio. Márcio é presidente estadual do PCdoB, secretário estadual de Articulação Política, Comunicação e Articulação Política. Márcio, daqui a pouco começa a ter um encontro estadual do PDT, partido da qual faz base do governo Flávio. E ontem, no encontro estadual do PTC, comenta-se que o governador já teria anunciado um apoio dele próprio, do PCdoB, à candidatura do Everton. Isso confirma, isso confere? Bom dia. Ontem, de fato, um encontro importante do PTC, partido liderado pelo deputado estadual Edivaldo Holanda, um partido que tem presença estadual já há muito tempo, e foi muito importante a manifestação do PTC de apoio à reeleição do governador Flávio Dino. Hoje nós teremos o encontro do PRB à tarde, e agora pela manhã o encontro do PDT. Dois outros partidos também aliados hoje dessa coalizão partidária que é liderada pelo governador Flávio Dino. E ontem, no evento do PTC, o governador Flávio Dino antecipou uma posição política para ser discutida com as demais agremiações partidárias no interior desta coalizão ampla, que é a da pré-candidatura do deputado federal Everton ao Senado. E o PDT é um partido que tem uma aliança muito forte conosco, com o PCdoB. Disputamos juntos a eleição num período recente, de 2012, para eleger o prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Estivemos juntos em 2014, eleição que elegeu processo eleitoral em que se sagrou eleito o governador Flávio Dino, e também em 2016, novamente, com a eleição do prefeito, a reeleição do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Então temos uma aliança também muito consolidada, e também no plano nacional. A bancada do PCdoB tem uma atuação muito alinhada com a bancada do PDT na Câmara Federal, também no Senado. Na Câmara Federal, o PDT é liderado pelo Everton Rocha, então tem muita confluência, muita convergência. E ontem, realmente, o governador Flávio Dino antecipou o que dirá daqui a pouco na convenção do PDT, que é a de apoiar a eleição, a pré-candidatura do deputado Everton Rocha ao Senado da República. Nós temos outras expectativas, aspirações legítimas, justas. Vamos debatê-las todas no âmbito dessa coalizão partidária, para que até o período legal, o período natural, a gente possa definir essa chapa de senadores, de candidatos ao Senado. Mas, seguramente, o Everton Rocha será um desses nomes, está credenciado para isso. Ele lidera o PDT na Câmara Federal, é presidente estadual aqui do PDT no estado do Maranhão, e tem uma trajetória já muito longa na política estadual e nacional, e isso tudo credencia para postular uma vaga de candidato ao Senado. Márcio, bom dia, Márcio, bom dia, Tevaldo, bom dia a todos. João. Obrigado, Márcio, por participar do programa. Posto o nome do Everton como um dos candidatos ao Senado. Nós sabemos que nós temos dois nomes na chapa do governador Flávio Dino. Já que o governador anunciou, colocou em discussão o nome do Everton, quem seria o segundo nome ali para se discutir em relação à chapa ao Senado? Olha, John, isso é um debate, como eu falei, é um debate que vai se travar. Eu acredito sempre muito no consenso progressivo. Você, no ponto de partida, não tem ainda a condição de definir em que posição cada um atuará. Mas com o debate, com a discussão, com o avançar da construção de um cenário eleitoral, você vai definindo a posição de cada qual. Nós temos outras aspirações, já falei, todas muito legítimas, e nós vamos debatê-las, discuti-las no âmbito partidário. Quem define candidatura majoritária não é a vontade pessoal, é a circunstância de uma coalizão partidária. Nós temos um projeto de reeleição do governador Flávio Dino, temos um amplo leque partidário que sustenta o governo Flávio Dino e que tem disposição, compromisso em reelegê-lo, em trabalhar para reelegê-lo. Então será no colégio desses líderes partidários que nós
progressivamente definiremos quem será o outro nome que disputará o Senado pela chapa liderada pelo governador Flávio Dino. Presidente, há 3 nomes outros, né, que foram colocados, pelo menos comenta-se, né, na política e na imprensa, que é o deputado federal Zé Reinaldo Tavares, a deputada Elisiane Gama, o deputado Valdir Maranhão. Todos, inclusive, também que estavam na coligação desde 2014, né, com o governador Flávio Dino. Eles já se colocaram, digamos, oficialmente, assim, propuseram a candidatura oficialmente para o PCdoB, o partido da coalizão, ou isso foi dito, eu quero ser e ficou... Na verdade, o ex-governador José Reinaldo Tavares já fez um movimento, né, já fez 2 encontros, chamados Encontros da Gratidão, organizados pelo presidente da FAMEM, prefeito de Tuntum, o tema, pelo prefeito Miltinho de São Mateus e outros prefeitos, prefeito Henrique Salgado, lá de Pindaré-Mirim. Então, prefeitos que são muito alinhados com o governador Flávio Dino também e que realizaram encontros, né, de apresentação do nome do ex-governador José Reinaldo como postulante a uma vaga ao Senado. A deputada Elisiane Gama também já manifestou esse desejo, é uma companheira nossa, uma aliada do governador Flávio Dino, aliada do PCdoB, e tem também essa aspiração que é muito legítima, que é muito justa. E também o deputado Valdir Maranhão, que também é um aliado nosso, uma pessoa que a gente tem um apreço muito grande, tem estado muito presente, muito ao lado do governador Flávio Dino, apoiando o mandato do governador Flávio Dino, esse período que o governador exerce a liderança do executivo do estado do Maranhão. Então, são 3 nomes que têm experiência, que têm legitimidade, que têm compromisso com esse projeto político liderado pelo governador Flávio Dino. Todos, portanto, têm condições de se colocar como candidato. Agora, secretário, caso, lógico, tem 3, né, nomes, se eu fizer referência agora, 2 desses não serão candidatos, efetivamente, né? Se avalia a possibilidade desses 2 nomes desses 3 criarem uma alternativa, outra candidatura a governador, estar em uma outra chapa? Vocês têm isso no cenário? Todo mundo tem uma responsabilidade muito grande com o Maranhão, eu acredito nisso. O Maranhão vive um momento muito virtuoso no seu processo político e administrativo. Uma crise no país muito grave, acentuada, que castiga os estados, castiga enormemente os municípios, e em meio a isso a gente tem um estado pobre da federação, sendo reconhecido pela capacidade de gestão de seu governador, sendo reconhecido pelas ações que realiza, ações estruturantes, fundamentais em todas as áreas da gestão pública. Então, tudo isso aí faz com que as lideranças políticas tenham responsabilidade para além de um processo eleitoral, responsabilidade com o Maranhão. Então, eu acredito que nós vamos chegar ao final, na época das convenções, todos unidos em torno de um mesmo propósito, de eleger o governador Flávio Dino, de eleger os 2 senadores, de ampliar nossas bancadas na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. É isso que eu acredito, é por isso que nós vamos trabalhar muito para que a gente tenha sempre muita concordância, muito acordo, construído de maneira transparente, de maneira dialogando, de maneira democrática, num consenso progressivo que vai realmente fazer com que este campo político que hoje governa corretamente o Maranhão possa também continuar governando no próximo período. Márcio, né, nesse vértice ainda da questão de escolha de nomes da chapa, prospecta-se também nomes para a vice do Flávio Dino. Eu queria saber como é que está essa relação, quais são os nomes, quais os partidos que podem compor essa chapa, como é que está essa discussão e em que prazo tudo isso vai ser definido, tanto a questão do Senado quanto para o vice. Olha, diz o ditado popular, a nos ensinar muito, que em time que está ganhando a gente não mexe. O único time que está ganhando, que foi mexido e deu certo, foi o Flamengo aí do Itevaldo, né, do goleiro, né? Mas, enfim, o vice-governador Carlos Brandão tem uma afinidade muito grande, não apenas com o governador Flávio Dino, mas uma afinidade muito grande com esse projeto inteiro que se faz no Maranhão hoje. É uma pessoa muito respeitada, muito querida, muito referenciada pelas demais forças partidárias e é o atual vice, de modo que é natural que o vice-governador Carlos Brandão seja a prioridade na montagem da chapa para o próximo pleito. Mas o Carlos Brandão está no PSDB e o PSDB certamente não estará com o Flávio Dino. Como seria essa realocação do Carlos Brandão por esse outro partido? Exatamente. Então, isso é cada dia com sua agonia. Né? Hoje, o vice-governador Carlos Brandão ainda é do PSDB. O PSDB fará uma convenção nacional no dia 9 de dezembro agora,
que definirá muito do jogo político que o partido adotará. E a depender do que acontecerá dia 9, então nós vamos avaliar o novo cenário. O vice-governador Carlos Brandão, não ficando no PSDB, o que não lhe falta é a opção partidária, pela trajetória que ele tem, pela liderança que ele exerce, de modo que este não será um problema. Ele poderá sim continuar sendo vice-governador. Vamos debater isso no colégio. Independente do partido que ele vá, Márcio? Independente do partido que ele vá. Agora, claro, isso não é uma definição do governador, tampouco é uma definição do PCdoB. É uma definição que será tomada coletivamente pelo colégio de presidentes e de direções partidárias que apoiam o governador. Mas há no radar outros nomes, não? Caso... Até o momento não houve nenhuma manifestação de qualquer outro nome que pleiteie a vaga de candidato a vice-governador. Portanto, o nome que está colocado é o nome, ainda até agora, unicamente do vice-governador Carlos Brandão, que, reitero, é o nome que goza de absoluta legitimidade, de respeito das forças partidárias do governador Flávio Dino, para continuar sendo vice-governador do Maranhão, portanto, para ser o candidato a vice-governador. Márcio, o PT, o PSB, o DEM podem também indicar algum nome, fazer parte dessa chapa, não é isso? Podem. Não houve ainda uma manifestação oficial de nenhum partido, muito embora aqui e ali apareça manifestações na imprensa, né, acerca de alguma aspiração com vistas a ocupar a vaga de candidato a vice-governador. Nós temos um debate, como falei, muito transparente, muito claro, muito franco, e na hora certa nós vamos definir isto. Agora, eu manifesto aqui a posição do nosso partido, o PCdoB, de que nas condições de hoje, nós consideramos absolutamente normal e necessário até que o vice-governador Carlos Brandão continue sendo vice-governador, portanto, sendo candidato a vice-governador. O que não impede, obviamente, que haja debates com outros partidos e que haja até no processo democrático uma mudança de posição acerca disso. Mas não é o que está dado agora, neste dia de hoje, dia 2 de dezembro, o que está dado se fosse para definir agora, hoje, seguramente o candidato a vice seria o nosso vice-governador Carlos Brandão. Márcio, você teve em 2014 uma coligação com novos partidos, né? PP, PROS, PPS, PDT, PSB, e hoje vocês conversam com um campo, digamos que era o campo, os partidos estavam na oposição, né? O PEN, o PRB do Kleber Verde, o DEM do Juscelino e tal. Como é que está esse diálogo, esse debate, assim, vai avançar ou isso é que está posto pela oposição de que vocês estão negociando cargos para trazer partidos que eram da base, não da base? Evaldo, o governador Flávio Dino, ele está hoje num processo em que eu digo sempre que ele está mudando e unindo o Maranhão. Há uma agenda de mudanças efetivas no estado do Maranhão, concretas, reais. Assim, mudanças muito definitivas nesse processo político do Maranhão. Nós estamos conseguindo em pouco tempo fazer com que haja resolutividade para uma série de déficits que o Maranhão tem acumulados ao longo de sua história. Na educação, na segurança pública, na infraestrutura urbana, na saúde, enfim, todas as áreas hoje há nítidos, inegáveis avanços, né? Incontestáveis avanços em todas as áreas. Agora, para além disso, há uma arquitetura política. E a arquitetura política assentada no diálogo, na ampliação da base de apoio e na unificação, e construir uma grande unidade. Nós sempre fazemos uma evocação importante que é ao Partido do Maranhão. Muito maior do que o PCdoB, maior do que o PDT, maior do que todos os partidos, é o que nós qualificamos e chamamos de Partido do Maranhão. E o Partido do Maranhão tem crescido. Muitas forças políticas eleitorais que não estavam conosco em 2014, hoje estão. Você veja que partidos como o PRB, que fará a convenção daqui a pouco, hoje à tarde, como o PTB, o PR, o PP, vários partidos, enfim, hoje se somam nesse esforço de fazer com que haja sustentação política a essa mudança. Assim, o que é diferente do DEM, que era da base de apoio da Rosiana, o DEM que apoiava a base de apoio do Grupo Sarney, da Rosiana, para o DEM hoje que quer entrar, que está na base, está próximo da base do Flávio. O que difere disso aí? Olha, o DEM, na sua estrutura ideológica e política, não mudou, é o mesmo DEM. A conjuntura do Maranhão mudou, o cenário do Maranhão mudou e há uma readequação de forças políticas em face de uma liderança exercida pelo governador Flávio Dino, que a maioria, agrada bastante, pela agenda que estabelece.
Então, é a análise concreta da realidade concreta. A realidade concreta é que hoje, no Maranhão, muitos partidos políticos que têm hoje, com o PCdoB, por exemplo, e com o PDT, com o PSB e com o PT, divergências nacionais, se unificam no Maranhão em torno de uma agenda real de transformação, de mudança, de republicanização do Maranhão, de fazer política com seriedade, fazer política voltado aos interesses da maioria do nosso povo. Então isso aí faz com que haja a unificação de propósito, de movimento político. Então não é um exame da postura ou da identidade ideológica do DEM, nem do PCdoB na outra ponta. É a análise de uma agenda de compromissos concretos e imediatos para o Maranhão. E nisso o DEM está se mostrando extremamente colaborativo aqui no Maranhão. O presidente do partido, Juscelino Filho, tem uma afinidade muito grande com esse projeto, tem dito isto a quem o pergunte, e isso faz com que haja uma proximidade em torno de uma agenda de mudanças no estado do Maranhão, concreta, real, liderada pelo governador Flávio Dino. Mas nesse quesito, mudança, né, que foi pregado pelo governador Flávio Dino, mas a gente observa alianças hoje com membros que faziam parte do Grupo Sarney. Eu queria lhe perguntar se não há o contrassenso, isso não diverge do discurso que foi proposto, programático, em relação a essas questões das alianças, e hoje nós vemos lideranças antigas que faziam parte do Grupo Sarney, a mais recente, o Gastão Vieira, que foi candidato ao Senado na chapa do senador Lobão Filho na eleição passada. Como é que é essa questão de alianças, acordos, já que faziam parte de um grupo que o governador Flávio Dino criticava, e hoje estão sendo introspectados no atual grupo do governador, tendo em vista essas questões divergentes de mudança, de propostas, a não ser que eles tenham mudado de concepção. Como é que essa questão, esses acordos que estão sendo feitos? Márcio, a gente vai um rápido intervalo e na volta você responde a questão do João. Ok. Olá, estamos de volta aqui no estúdio com o presidente estadual do PCdoB, Márcio Gerri, nosso convidado hoje também, o jornalista João Coutrin. Vamos ao VT com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então daqui a pouco a gente coloca o Rodrigo Maia, né, no vídeo. Márcio, de onde já fitou a questão anterior. Só refazendo a pergunta, Márcio. Eu lembrei. Tu lembra? Pode. Bem. A pergunta sobre os aliados de 2014 e os aliados de agora. Veja só, não houve uma mudança no programa do governador Flávio Dino. Aquilo que o governador Flávio Dino se propôs a fazer em 2014, ele está rigorosamente cumprindo. Não há uma mudança de postura, não há uma mudança de atitude, não há uma mudança de compromisso. O cenário político, ele se modifica. Tudo na vida se modifica, se transforma. E o que a gente vê é uma evolução desse cenário. Uma liderança que convence pela prática. O governador Flávio Dino tem conseguido fazer, repito, pelo Maranhão, o que muitos governadores não têm conseguido fazer por seus estados. Nós temos hoje um momento de uma agenda de mudanças no Maranhão que só não vê quem não quer. Nós temos mudanças na saúde significativas, muito importantes, um redesenho completo do sistema de saúde do Maranhão, né, para que possa atender melhor a população do estado. Uma mudança muito profunda na educação do estado, na qualidade, na quantidade, na estrutura física da nossa rede estadual, na valorização do servidor, do docente, do professor. Nós temos mudanças importantes na segurança pública. Basta ver, por exemplo, 3 mil novos policiais, novos equipamentos, a redução importante do índice de violência no estado do Maranhão, o controle absoluto do sistema, do sistema penitenciário do estado, que antes produzia cenas dantescas para o mundo e que hoje é um exemplo de gestão penitenciária para o país. A intervenção que o governo do estado faz no apoio às políticas públicas municipais de infraestrutura urbana, o programa Mais Asfalto, por exemplo, enfim, qualquer área você encontra muitos exemplos de ações importantes, positivas do governo Flávio Dino. E é claro que isso atrai simpatias, isso atrai apoios. E hoje o que o governador Flávio Dino faz é demonstrar uma capacidade de gestão política. A gente não pode ser arrogante, não pode ser sectário, a gente tem que ter a capacidade de dialogar, a gente tem que ter a capacidade de abraçar, de acolher, em termos sinceros, em termos concretos, em termos reais. Então é muito importante que se passa no Maranhão também como um aprendizado de gestão política. Uma gestão política que é ampla, uma gestão política que é de ampliação de um espaço, que é de dialogar, que é de respeitar, que é de criar um movimento muito sólido em torno de uma bandeira que é a bandeira de mudanças constantes
no estado do Maranhão. Então, a gente sempre acolhe com muita alegria aquelas pessoas, aquelas lideranças partidárias e políticas que vêm se somar a esse projeto. O projeto não mudou e as pessoas veem a seriedade do projeto e se associam a esse projeto. Então é isso que acontece hoje. Você veja, uma pessoa como o ex-ministro Gastão Vieira. Gastão Vieira, eu vou te citar, caso Gastão Vieira. Gastão, ele foi ministro do Turismo e Flávio no Embratur. O Gastão, quando o Flávio candidato à prefeitura em 2008, foi o primeiro candidato naquela época a definir apoio ao Flávio. O PROS estava conosco, com vocês em 2014. Por que se fulaniza tanto, Márcio, esse debate? Então? Mas só para um adendo aqui na pergunta do Etevaldo, a pergunta que eu fiz foi no aspecto da questão, digamos fisiológica. Se esses ex-membros do Grupo Sarney estão vindo para o governo, tendo controle de secretarias, se é uma questão fisiológica, se é uma questão de interesses, de que haja esses acordos, ou apenas estão aderindo em prol de um projeto de continuidade da mudança. Adesão programática, digamos isso. Assim. Olha, o que há hoje concretamente, John, é uma adesão a um conceito, a uma ideia e a uma liderança. O governador Flávio Dino, nesses 2 anos e 11 meses, tem dado reiteradas demonstrações de boa governança, de seriedade na governança, de capacidade gerencial, de capacidade política, de uma agenda para o Maranhão completamente diferente. Uma agenda que faz uma ruptura, que vira uma página na história do Maranhão de modo muito democrático, de modo muito claro, muito transparente. Então, há uma realidade nova sendo construída e é natural que ao se fazer isso, você atraia, e isso é muito bom na política, novos aliados. Você faz política também, como tudo na vida, para também convencer as pessoas do acerto das suas práticas. E você não faz esse convencimento só pela retórica, pela palavra, você faz pela prática. E a prática do governador Flávio Dino e de sua equipe tem feito com que muitas pessoas que não eram aliados do governador hoje enxerguem uma oportunidade, uma possibilidade de apoiá-lo e um compromisso exatamente por essa prática. Veem, concordam, enxergam, percebem que o Maranhão está no rumo certo e que é preciso apoiar esse projeto de um Maranhão melhor para todos, liderado pelo governador Flávio Dino. Sobre isso, Márcio, e aí, John, a gente, ainda há pouco, o repórter Ciro Mineiro conversou com o deputado federal Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, né? E o Rodrigo veio a São Luís para o encontro do PDT, né? Vamos ver o VT com o Rodrigo, que daqui a pouquinho participa desse encontro do PDT. E é do DEM, né? Que está hoje dialogando, conversando com... Vamos ao VT. Muito feliz de estar no Maranhão, tenho muitos amigos aqui no estado há muitos anos, né? Desde que eu comecei a fazer política, e hoje vou no evento de um partido que foi o meu primeiro partido, o PDT. Minha primeira filiação no Rio de Janeiro foi no PDT, fui amigo muitos anos do ex-governador Leonel Brizola, apesar de jovem, eu tinha uma ótima relação com ele, né? E hoje estou aqui para prestigiar a convenção estadual e municipal do PDT, que vem fortalecendo cada vez mais o seu trabalho no Maranhão e no Brasil. E como presidente da Câmara, tenho uma relação muito boa com o líder Everton, apesar dele ser oposição, né, e o meu partido fazer parte da base. A gente tem um ótimo diálogo. Acho que o Brasil precisa disso, cada vez mais diálogo entre todos os partidos. É isso que eu faço aqui, prestigiar um dos melhores líderes que a gente tem na Câmara, fortalecendo essa relação de amizade, mas principalmente o diálogo, que é o que vai tirar o Brasil da crise. E aqui no Maranhão, o Democratas já declarou apoio para esse projeto do PDT em 2018, né? A relação do Everton com o Juscelino é muito boa, né? Mas a gente do Democratas Nacional, a gente dá muita liberdade aos estados. Então aquilo que a convenção em agosto do Democratas decidir será respeitado pelo partido. É o que você dizia, né? Desse diálogo, da capacidade de dialogar, de conversar, uma ideia programática, né? Ele até fez referência, fui do PDT, hoje eu sou, né, do DEM, quer dizer... O próprio PCdoB tem tido uma relação, através do deputado Rubem Júnior, muito produtiva com o presidente Rodrigo Maia, em questões atinentes à dinâmica da Câmara Federal e da própria conjuntura nacional. Nós temos divergências, né, no plano nacional. Agora, nós temos também convergências pontuais, na questão nacional. Agora, o fundamental no que diz respeito ao Maranhão, é aquilo que eu sempre reitero, que eu repito. Nós estamos construindo de novo, aliás, nós estamos reeditando a concepção, o conceito do Partido do Maranhão. O Maranhão precisa manter-se nesse rumo de desenvolvimento,
nesse rumo de progresso, de governo sério, de governo responsável, de governo honesto, trabalhador, que é esse governo realizado pelo governador Flávio Dino. E tantos quantos queiram vir a somar a esse projeto serão sempre muito bem-vindos. Nós temos tido debates muito importantes com os partidos que não eram da base, como o DEM, o presidente Juscelino tem sido interlocutor frequente do governador Flávio Dino, como o PP, o deputado André Fufuca também tem sido interlocutor frequente do governador Flávio Dino. O PR, o deputado Josemar de Maranhãozinho, é da base de apoio do governador Flávio Dino na Assembleia Legislativa, tem nos apoiado muito. O PTB, deputado Pedro Fernandes, o Pedro Lucas, vereador Pedro Lucas, é hoje membro do primeiro escalão do governo municipal, do governo estadual. Nós temos hoje um diálogo muito acentuado, muito forte com o PRB, deputado Kleber Verde, que também hoje o PRB integra o governo do Maranhão. Enfim, é como eu digo, nós estamos, sob liderança do governador Flávio Dino, fazendo um grande processo de mudanças no Estado, mas ao mesmo tempo, para sustentar esse projeto de mudança, fazendo uma grande união do Maranhão em termos muito claros, programáticos, que são aqueles, que é aquela compromisso fundamental de fazer tudo o que for possível, mesmo em meio à crise, para melhorar as condições de vida do nosso povo. Secretário John, a gente vai agora com o jornalista Adalberto Mello. Ele está lá na Batuque Brasil, na convenção, no encontro estadual do PDT, e Adalberto é um convidado lá para a gente. Ele está com o vice-presidente do PDT, Erlânio Xavier. Adalberto. Bom dia, Adalberto. Tudo bem? Bom dia, Etevaldo, a você, bom dia aos telespectadores da TV Difusora do programa Resenha. Nós estamos aqui ao lado do Erlânio Xavier, que é prefeito de Igarapé Grande, um dos coordenadores desta convenção que vai começar daqui a pouco. Prefeito, a convenção hoje aqui, a expectativa de cerca de 10 mil pessoas aqui na capital. Bom dia. Bom dia a todos da TV Difusora, bom dia John Coutrinho, bom dia Etevaldo, presidente do PCdoB, nosso companheiro Márcio Gerri. A expectativa é que hoje é que compareça em torno de 10 mil pessoas no nosso evento. Prefeito, nós temos, ontem o governador Flávio Dino anunciou o primeiro nome como pré-candidato ao Senado na chapa, confirmou o nome do pré-candidato Everton Rocha, que é líder do PDT da Câmara. Como é que o PDT recebeu esse anúncio feito ontem durante a convenção do PTC? O PDT recebeu com muita alegria essa declaração do nosso governador Flávio Dino. Isso é fruto de um trabalho do nosso pré-candidato e todo o grupo do PDT. PDT e PCdoB são partidos irmãos e com certeza 2018 vem aí com a nossa reeleição do nosso governador e vamos eleger um senador do povo do Maranhão. Daqui a pouco chega aqui o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes. Se essa candidatura se confirmar, e se for eleito, qual seria a marca de Ciro Gomes na presidência da República? Que diferencial esse governo teria em relação, por exemplo, ao atual governo? A marca do Ciro Gomes é uma marca nova, é uma marca limpa. Ciro Gomes são dos poucos políticos do Brasil que não tem um processo, que não tem aposentadoria. Ciro Gomes é a renovação, é democrático. Ciro Gomes vai ser presidente do Brasil, com fé em Deus. Agora, prefeito, além do PDT aqui, nesse projeto, existe o apoio de mais 9 partidos, não é? Os presidentes já confirmaram presença, há presidentes nacionais de partidos que estarão aqui, como ainda há pouco o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O PDT recebe esses apoios em torno desse projeto para o Brasil e para o Maranhão. É importante o apoio desses 9 partidos. Com certeza mais partidos virão fazer parte desse projeto. É um prazer receber aqui o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, receber o nosso presidente Carlos Lupe, receber Ciro Gomes e a presença importante do nosso governador Flávio Dino nesse evento democrático, nessa festa bonita que é a festa do PDT no Maranhão. O presidente Lupe chegou a afirmar, inclusive à imprensa, de que o PDT do Maranhão hoje é um modelo para o Brasil. O que o senhor entende que foi fundamental para que essa avaliação hoje nacional fosse feita em relação ao partido aqui no Estado? É de grande importância isso. Essa nova inovação do PDT, essa administração que vem servindo de exemplo, a administração do nosso prefeito Edivaldo Holanda. Obrigado, prefeito. Nós continuamos aqui da Batuque Brasil. Os preparativos aqui, nós vamos mostrar um pouco, algumas imagens aqui do palco montado para esta convenção. Há uma expectativa da participação de cerca de 10 mil pessoas na convenção do Partido Democrático Trabalhista. No interior do estado
Foram feitos 7 encontros e daqui a pouco nós voltamos com outras informações. Voltamos ao estúdio. Adalberto Melo, muito obrigado. Prefeito Erlânio Xavier, obrigado também. Márcio, o prefeito ele falou aí de novos apoiadores, novos partidos. E são os partidos a qual ele não fez referência, também já estão na base de apoio do governo Flávio Dino? Já, hoje nós temos fizemos uma reunião na semana passada em Brasília, já com 8 partidos. Né, de lá para cá também nós já conversamos com mais 3. Então nós temos hoje diálogos... Você pode adiantar quem são os 3? Nós fizemos reunião em Brasília com o PCdoB, PDT, o PEN, o PTB, PSB, o PTB, DEM, o PP, o DEM e o PEN. E o PEN. Certo. E depois disso tem mais 3. E depois tínhamos já um debate PSB já. Também, né? PSB. E PSB também. E já temos uma relação muito sólida com o PT, Partido dos Trabalhadores, e com o PTC também, né, que fez a convenção ontem, de modo que a gente tem assim, hoje temos uma discussão muito produtiva também com o PROS, liderado pelo com o PP também que estava na reunião. Com o PP também estava na reunião, o PP, Partido Progressista também estava na reunião. Então assim, a gente tem hoje um diálogo assim, muito avançado, com 12 partidos políticos, né, aqui no estado do Maranhão, integrados nesse projeto do Partido do Maranhão. Então nós acreditamos que até as convenções nós vamos nos manter unidos, estamos sempre de braços abertos para que outros partidos possam se integrar. Nós temos inclusive debates com outros partidos sendo realizados, né, muito fraternalmente com esses partidos, buscando sempre apontar esse rumo de que, mostrando por A mais B, o quanto o Maranhão tem melhorado, tem mudado, apesar da crise nacional, tem melhorado sob a liderança do governador Flávio Dino. João. Márcio, apenas lembrando que o DEM, né, ex-PFL, já foi aliado do PCdoB no passado e com certeza deve reeditar a aliança, né? Mas a questão de candidatos, além do Flávio Dino, nós temos a Rosiana Sarney, o Eduardo Brade, o Roberto Rocha, a Maura Jorge. E a Rosiana deu uma declaração recente dizendo que vem para a eleição para ganhar, porque as pesquisas estão indicando que ela está na frente e que o atual governador Flávio Dino está fazendo somente o que ela iniciou no seu governo, ele apenas está concluindo as obras dela. Como é que o senhor vê essa declaração da Rosiana Sarney em relação a isso, dizendo que o governador Flávio Dino não tem uma obra de grande impacto, que é apenas a continuidade do governo dela? Para o governador Flávio Dino concluir a obra de Rosiana, o Flávio Dino teria que sepultar o Maranhão, teria que instituir o caos absoluto no Maranhão. Então o governador Flávio Dino jamais iria concluir a obra de Rosiana, que é uma obra absolutamente negativa para o Estado. Ela não conseguiu, em 14 anos de mandato, fazer com que os indicadores sociais do Maranhão melhorassem. Rosiana Sarney é o exemplo mundial, talvez, de fracasso administrativo. Uma governadora negligente, uma governadora sem menor interesse público, sem presença, sem absolutamente nenhum tipo de virtude necessária a um governante. Portanto, tanto é que ela própria reconheceu isso, porque ela renunciou ao mandato que o povo lhe conferiu, num gesto de absoluto desrespeito à democracia, de desrespeito ao povo, de desrespeito àqueles que o elegeram. Lembremos sempre, ela renunciou ao mandato, num gesto de mesquinharia absoluta, que foi de não passar a faixa ao governador Flávio Dino. Agora, não precisa eu fazer essa avaliação. Quem faz é o povo do Maranhão. Não há uma pesquisa realizada no Maranhão em que a ex-governadora não apareça liderando de forma absoluta. Liderando o quê? Índice de rejeição. Então, é essa a realidade do Maranhão. O governador Flávio Dino, passados quase 3 anos de governo, ele tem hoje os mesmos percentuais de intenção de votos, mais ou menos, que ele teve de votos em 2014. Tem os índices de aprovação do governo dele parecidos, na mesma margem do que tinha quando ele começou o governo em 2015. Então, é natural que a ex-governadora pleiteie, tente voltar a postular uma candidatura. É muito bom que ela pleiteie, que ela se candidate, porque a gente vai ter a oportunidade de comparar o que foi o tempo desperdiçado nos governos dela e o que foi o tempo que o Maranhão vem melhorando significativamente com um governo sério, correto, competente, honesto, trabalhador. Disputar com a Rosiana, Márcio, disputar com a Rosiana, secretário,
é o preferencial do PCdoB hoje? Temos algum adversário ou tanto faz? Não, tanto faz, a gente não escolhe adversário. O que nós temos trabalhado é para manter essa performance do governador Flávio Dino. É muito importante que num cenário de tamanha crise, num cenário de desconstrução da política, porque há uma narrativa muito forte na mídia brasileira, e marginalização, né? E algumas instituições de marginalizar a política. É uma visão extremamente de barbárie. Não há possibilidade de mediação da vida social sem a política. A gente tem que melhorar progressivamente a política e não extirpá-la, não criminalizá-la, como se faz hoje no nosso país, infelizmente. Mas não escolhemos adversário. Qualquer um que venha, nós vamos tratar com o mesmo respeito, com a mesma seriedade e vamos, sobretudo, mostrar por A mais B como que o Maranhão tem sim melhorado sob o governo Flávio Dino. Não há um item que a gente possa ter dificuldades em mostrar avanços. Eu ando muito pelo Maranhão e eu digo sempre que não há um auditório que a gente não possa rapidamente comprovar com fatos concretos, com dados, não é retórica, é realidade, o quanto o Maranhão tem conseguido melhorar no governo Flávio Dino. E eu sempre lembro também que essa melhoria que há no Maranhão hoje se dá em condições macroeconômicas muito adversas. Estamos sob uma crise muito grave em nosso país inteiro. Vejamos no noticiário todos os dias, estados que não pagam salários, municípios quebrados, enfim, uma recessão brutal como nunca antes houve em nosso país. E ainda assim o Maranhão consegue não apenas pagar salário, que é uma obrigação, mas que se tornou, nos tempos de hoje, um indicador de êxito. O Brasil está tão quebrado que pagar salário virou indicador de êxito. É uma realidade da crise. Mas, para além disso, a gente aumenta o número de professores, aumenta o número de policiais militares e civis, aumenta o número de obras, enfim, faz com que haja uma dinâmica no governo. E isto é muito importante porque hoje o maranhense reconhece isso, o Brasil respeita, é muito legal, é muito importante a gente ver um estado do Maranhão, que era um estado considerado periférico no mapa nacional, ser hoje reconhecido pelo governador que tem. Um governador que senta em qualquer mesa do Brasil hoje e é reconhecido, é respeitado, é reverenciado como um grande governador, como um grande gestor, como uma grande liderança, inclusive nacional. Márcio, João, a gente vai a um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta e aqui no terceiro bloco com o presidente do PCdoB, Márcio Gerri, nosso convidado hoje, jornalista João Coutrin, terceiro e último bloco do Resenha. João. Márcio, não poderia deixar de perguntar, a gente falou da Rosiana Sarney, candidata a governadora, também possível adversária do Flávio Dino, mas nós também temos o Roberto Rocha, que na eleição passada foi um aliado do governador Flávio Dino, foi eleito senador na chapa do governador e hoje faz oposição ao atual governo. Eu queria saber o que aconteceu de fato para que houvesse esse distanciamento, hoje essa oposição do Roberto Rocha, faltou diálogo, o que realmente aconteceu para que o Roberto Rocha hoje ele faz uma oposição muito forte ao governador Flávio Dino e ao atual governo. Hoje ele está no PSDB, então há a possibilidade de se conversar novamente com o Roberto Rocha para que ele pudesse voltar essa aliança, ou realmente o Roberto Rocha é um adversário real do governo Flávio Dino, se ele será mesmo enfrentado nas urnas, se ele será confrontado pelo atual governo. Presidente, antes da sua resposta, a gente queria colocar um VT que tem o caso Lupe, que complementa aí essa fala do John, tá? Rapidinho, chamar o Lupe. Quase briguei com meu amigo Flávio pelo traíra que a gente teve que engolir para ser senador. Quase! A gente tem que ser sincero. Eu avisei antes, isso é traíra. O Brizola falava, denhulho de jacaré, rabo de jacaré, dente de jacaré. Como é que não é jacaré? É jacaré! Traiu a gente, traiu, foi eleito pelo teu voto, foi eleito por essa aliança, vira as costas a você e ao Estado do Maranhão. Nós precisamos resgatar esse mandato para nossa aliança. E esse aqui tem lealdade, tem coragem, tem competência e principalmente não trai. O Everton não tem no dicionário dele a palavra traição, não tem no dicionário da palavra dele a palavra preguiça, não tem coerência. O Tucano, o jacaré agora é seu, e fica à vontade.
Nós fizemos uma campanha em 2014, apresentamos ao nosso povo um programa e temos sido muito fiel a este programa. O governador Flávio Dino tem sido rigorosamente fiel àquilo que apresentou ao povo do Maranhão. Quem eventualmente se desgarra desse projeto está se desgarrando deste programa que foi apresentado ao povo do Maranhão. O senador em referência, ele precisa se explicar, não é para mim, não é para os partidos que o apoiaram, para o povo do Maranhão que reprova atitudes como a que ele adotou, a atitude de ser eleito numa coalizão partidária, ter o apoio de tantas pessoas no estado do Maranhão, de milhares de pessoas que ergueram a bandeira, que foram às ruas, que viabilizaram a eleição e para os quais ele solenemente depois virou as costas. Mas isso aí não serei eu a julgar, isto aí quem tem que fazer o julgamento na democracia, quem faz sempre o julgamento é o povo, e haverá o momento em que o povo fará o julgamento dessa atitude, né, que é uma atitude que, aos olhos de muitos, ela é uma atitude tal qual descreveu o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Vamos voltar a falar ao vivo com o Adalberto Melo, lá da Batuque Brasil, né, onde se realiza o encontro estadual do PDT. Opa! Pois não, nós voltamos a falar aqui da Batuque Brasil, no bairro da Colômbia, está aqui ao lado do presidente do PSB, Luciano Leitor. Prefeito, por que o PSB está aliançado ao PDT nesse projeto, prefeito? O PSB é um partido aliado nas políticas públicas, nas decisões que são importantes para o estado do Maranhão, e o PSB vem acompanhando esse movimento do PDT em torno do deputado federal Everton Rocha, que tem feito um grande trabalho enquanto deputado e teve a capacidade de poder reunir muitas lideranças do estado do Maranhão em prol de debates que são importantes para o nosso estado. Então o PSB comunga com muitas ideias do PDT, são dois partidos aliados ao longo de muitos anos e com certeza absoluta nós estamos juntos nesse projeto de cada vez mais mudar a realidade do Maranhão. O PDT fez 7 encontros no interior do estado até chegar à culminância que é aqui a convenção. Você entende que esses encontros foram importantes, inclusive até para a população saber mais, um pouco mais para a importância, por exemplo, de um senador, o que o senador faz, a importância dele, por exemplo, para o estado? Com certeza absoluta. Eu acho que o PDT, através do deputado Everton Rocha, começou um caminho inverso da lógica política. Geralmente os candidatos a senadores, quando chegavam no momento da eleição, eram apresentados naquele momento. E o deputado Everton Rocha teve a capacidade de viajar ao estado e discutir em encontros regionais a importância de um senador, como o senador pode ajudar de fato o estado do Maranhão e, acima de tudo, o compromisso que ele fez com essas lideranças e com a população dessas cidades. Então o Everton faz um caminho inovador na questão de uma pré-candidatura ao Senado, discutindo com a sociedade, discutindo com a cidade e discutindo com a classe política os principais problemas. Há, de fato, no país um desgaste muito grande por parte de alguns políticos, mas o senhor entende que uma convenção como essa, que tem a expectativa de reunir 10 mil pessoas, ela contribui para a cultura do entendimento de que através da política que é possível sim mudar, transformar o país, a cidade, enfim, o estado? Não tenha dúvida, por mais que as pessoas estejam desacreditadas da política, somente a política faz esse debate com a população. E somente os políticos conseguem receber essa grande demanda e conseguir transformar ela em benefício. Uma convenção como essa do PDT de hoje apenas traduz o sentimento e reacende a população na discussão política. Não tem outro caminho que não seja através da política para mudar a realidade das pessoas. Daqui a pouco o nome do pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, deve ser confirmado também, ele estará presente aqui. Você entende que o Brasil precisa de novos rumos, prefeito? Com certeza absoluta. O ex-governador Ciro Gomes, ex-ministro, ex-prefeito, tem a compreensão desse momento que o Brasil precisa. Na minha opinião pessoal, aí não é partidária, ele é um dos grandes nomes que podem ajudar a contribuir o Brasil, como outros que possam surgir. O PSB, o meu partido, vai estar na discussão se terá candidatura própria ou se porventura vai se aliar com alguma outra candidatura própria. Ciro Gomes é um homem que representa bem o Brasil e a presença dele na convenção do PDT reafirma esse sentimento dos partidos de esquerda do Brasil. Obrigado, prefeito Luciano Leitor, presidente do PSB, participando aqui também da convenção do Partido Democrático Trabalhista. Voltamos ao estúdio. Alberto, obrigado, Alberto. Obrigado, Luciano Leitor. João. Márcio, é uma conversa bem franca aqui entre nós, né?
Se comenta muito que você é o supersecretário do governador Flávio Dino, uma espécie de primeiro-ministro, que manda e desmanda do governo, que demite, que coloca a gente no governo. Inclusive, até nos últimos dias houve uma operação da PF contra o governo Flávio Dino, ali especificamente na Secretaria de Saúde. Inclusive, teria numa lista, suposta lista de 400 pessoas, parentes seus. Ou seja, é essa questão de que você é que realmente manda no governo, que é o supersecretário. É isso mesmo? Isso é um absurdo, é uma coisa absolutamente fora de propósito. Em janeiro de 2015, numa entrevista ao jornal Imparcial, já havia essa tentativa de colar em mim a ideia de um supersecretário. E eu disse naquela época, o único supersecretário do governo é o governador. O secretário forte do governo é o governador. O governador Flávio Dino não terceiriza responsabilidades, ele governa na plenitude das prerrogativas de um governador. Ele governa diretamente com cada um dos secretários. O secretário que coordena as ações de governo sequer sou eu. Quem coordena as ações de governo é, como em todo governo, a Casa Civil, muito bem liderada pelo secretário Marcelo Tavares. No governo do Maranhão, nós temos também a Secretaria de Governo, que também auxilia o governador no dia a dia das tarefas de governança. Eu sou mais um dos secretários apenas e tão somente. Secretário de Assuntos Políticos, acumulando com a Secretaria de Comunicação, que é uma secretaria só desde 2016. Agora, é evidente que na articulação política você tem que fazer o quê? Articular politicamente. Você tem que debater, tem que discutir, tem que, enfim, ter uma rotina, uma agenda que ela perpassa por todas as secretarias, porque em todas as secretarias existe a dimensão política do executivo. Então, só quem realmente não consegue compreender minimamente a natureza da democracia, a natureza da política, consegue achar que há superpoderes em quem então somente exerce, na medida rigorosa dos seus limites, as suas tarefas. Então, absolutamente não há essa coisa. O que na verdade existe, John e Tevaldo, é um exercício permanente da oposição de colar em mim essa ideia de supersecretário com um fim político, um fim absolutamente político, por várias razões, inclusive o preconceito social. O Tevaldo foi meu aluno na universidade nos idos dos anos 90 e sabe que o Márcio Gerri da universidade dos anos 90 é o mesmo de agora, como é o mesmo que saiu de Colinas para vir aqui a São Luís estudar já no longínquo ano de 1982. Então tem gente que acha que tem pessoas colocadas em lugares da política e da gestão pública para os quais os filhos do povo jamais poderiam ser destinados, poderiam jamais almejar ocupar tais espaços. Eu encaro isso com muita naturalidade, mas também com uma certa decepção com a avaliação tão grosseira, tão primária, que muitos fazem apenas por oportunismo, apenas como bandeira política, né? Eu me impressiono, por exemplo, com a obsessão com que o sistema Mirante de comunicação todos os dias me ataca, né? Às vezes eu fico assim pensando que isso deve ter alguma dimensão psicológica da política, né? Porque não há razão para isto. E essa lenda de supersecretário é apenas lenda. Quem me conhece, quem atua comigo no governo, sabe que isso é um absurdo, não existe isso. Exatamente, primeiro não existe porque eu não tenho poderes para tanto. E segundo, se eu quisesse ter, o governador não deixaria, porque é um governador que trabalha isonomicamente com todos os seus secretários e não terceiriza responsabilidades, governa ele diretamente com cada um dos seus secretários. O Márcio foi meu professor e da Cristiane Moraes, que hoje dirige jornalismo. E do Adalberto. E do Adalberto Melo, e da Luciana. Difusora. Né? Vamos a um VT com o deputado federal Everton Rocha, né, que fala sobre o apoio do governador Flávio Dino na sua pré-candidatura ao Senado. E o Márcio, em seguida, comenta. Olha, primeiro, gratificante pelo reconhecimento da nossa relação aberta, sincera, franca e política. O PDT e o PCdoB, ele não está aliado em nenhuma eleição. Se você for buscar a história, nós temos brasileiros que fizeram parte das grandes lutas democráticas do país, que ajudaram a construir esse momento que nós vivemos dentro da democracia, e esses brasileiros eles se confundem nas histórias do PCdoB e do PDT. Então nós temos hoje a honra
de receber o anúncio do primeiro nome da chapa de senador do grupo do governador Flávio Dino, e eu tenho certeza que esse sonho é um sonho que é coletivo, ele não é meu, é o sonho de toda uma geração que pôde chegar onde chegou sem precisar se vender, sem precisar se render. Eu a vida toda só tive um lado. Presidente, a falar do Everton é exatamente isso, que ontem que o Flávio tal, e que vai ser dito daqui a pouco no encontro do PDT? Exatamente, aquilo que eu falei no dia da entrevista, o deputado Everton, que é presidente estadual do PDT, um partido aliado, não apenas um aliado conjuntural, um aliado estratégico, um aliado de ideias, um aliado ideológico. PCdoB e PDT tem uma afinidade muito grande, então a gente caminhou. O Everton tem feito um trabalho muito importante de credenciamento da pré-candidatura dele com o mundo político do Maranhão. Ele fez vários encontros regionais e isso realmente faz com que se consolide essa perspectiva dele ser um dos próximos senadores do Maranhão. O governador Flávio Dino antecipou essa posição do partido ontem na convenção do PTC, reafirmará isso daqui a pouco na convenção do PDT, e nós vamos seguir trabalhando progressivamente um amplo consenso. Como eu disse, não se trata de uma decisão pessoal, nem do governador, nem do presidente do PCdoB, nem do presidente do PDT. Trata-se de uma construção coletiva progressivamente adotada para que a gente possa unir os partidos para continuar unindo o Maranhão. Márcio, Ciro Gomes, Manuela Dávila ou Lula em 2018? Ciro Gomes, Manuela e Lula. João, rapidinho, quiser fazer uma questão super rápida. É óbvio, Etevaldo, que a Manuela é uma grande companheira, pré-candidata a presidente do nosso partido, e é claro que a gente vai estar com a Manu, né? O Flávio Dino, nosso governador, já falou isso no Encontro Nacional do PCdoB. Agora, nós temos uma relação muito sólida com o PT, nós vamos estar também com o nosso presidente Lula, temos estado com ele com muita frequência, conversado muito. Lula tem uma visão muito clara sobre o Maranhão e tem uma aliança muito boa com o ex-ministro Ciro Gomes. Então, isso não é um problema. A política não se verticaliza, né? Não há verticalização hoje, nem política e nem na regra, na lei. De modo que a gente vai ter o Partido do Maranhão e dentro do Partido do Maranhão nós vamos ter várias candidaturas presidenciais, como a do Ciro, a da Manuela Dávila e do nosso querido companheiro ex-presidente Lula. Márcio, a questão da sucessão presidencial aqui no Maranhão. A gente sabe que é da proximidade do Lula com o Flávio Dino. Eu queria saber se o Flávio Dino vai apoiar o Lula, ou vai apoiar a Manuela, ou vai apoiar o Ciro, qual será o voto dele pessoal, e também sobre a possibilidade, sabe, das relações do Lula com o Grupo Sarney. Se essa possibilidade de reedição de aliança do PT com o PMDB aqui no Maranhão, tendo em vista que em 6 estados o PT já conversa com o PMDB, já estão fechando aliança, se essa possibilidade de o Lula novamente subir no palanque da Rosina Sarney. Márcio, um minutinho, Márcio, para a gente... Entre os 6 estados não está o Maranhão. O presidente Lula e toda a direção nacional do PT tem dito que marchará com Flávio Dino em 2018 e nós acreditamos muito nisso e temos plena convicção de que estaremos juntos. O governador Flávio Dino, como eu disse, vai reeditar o Partido do Maranhão. E o Partido do Maranhão tem unidade no Maranhão, mas tem uma opção diferenciada no plano nacional para presidente da República. Então nós vamos ter vários palanques de presidente da República dentro do Partido do Maranhão, que vai, com fé em Deus, reeleger Flávio Dino, nosso governador, novamente. Márcio Gerri, muito obrigado, Dico, muito obrigado. Obrigado. A edição de hoje fica por aqui. Eu volto no próximo sábado e uma ótima semana para você e até lá.